A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos aí do canal Rede Célula de Amor. Nós estamos aí, entrando mais uma semana e nessa semana nós estaremos mais uma vez compartilhando uma parcela da Palavra de Deus que tem sido fonte de inspiração para nos alimentar, nos alicerçar e também nos dar direção nas constantes adversidades da vida que nós enfrentamos. Essa semana na Rede Célula eu queria te convidar a refletir sobre a história de Davi quando ele enfrentou o gigante Golias. Nós vamos estar lendo o texto que se encontra em 1 Samuel no capítulo 17, nós estaremos nas redes fazendo a leitura desse texto. E o que eu queria chamar a sua atenção é porque essa história, ela nunca se fez tão presente nas nossas vidas como nos dias de hoje. A história de Davi enfrentando o gigante Golias. Nós temos muitos gigantes a serem enfrentados no dia de hoje. Nós temos o gigante da crise financeira, nós temos o gigante das crises familiares, o gigante da enfermidade, o gigante do medo, o gigante da depressão, o gigante do vício. Nós temos tantos gigantes que precisam ser derrubados no nosso dia a dia. E Davi, ele nos dá uma lição muito importante de como conseguir vencer, como conseguir prevalecer contra os gigantes que surgem em nossas vidas. E a primeira coisa que eu vejo em Davi, todos conhecemos aquela história, que quando Davi tomou conhecimento da existência do gigante, Davi não fugiu. Davi não teve medo. A Bíblia diz que naquele período o gigante estava ameaçando a nação de Israel e todos os soldados estavam morrendo de medo, todos os soldados queriam fugir, todos os soldados queriam ir para longe. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, mas Davi, quando tomou conhecimento, imediatamente ele se aprontou para enfrentar o gigante. Ou seja, Davi não fugiu. Na nossa vida, muitas vezes, quando os problemas surgem, ou seja, quando o gigante surge, a primeira coisa que nós fazemos é fugir dele. Nós sempre adiamos aquilo que precisa ser resolvido hoje, aquilo que precisa ser colocado hoje, nós vamos adiando, adiando, e nós não enfrentamos os gigantes. Esse é um erro gravíssimo que muitas vezes nós cometemos, mas hoje nós aprendemos com Davi, que quando o gigante surge, nós não podemos e não devemos fugir dele. Outra coisa que me chama muito a atenção é que Davi, ele ouviu palavras daquele gigante. O povo de Israel, todos os dias a Bíblia diz que aquele gigante vinha e ameaçava o povo e desafiava o povo, perguntando se não existia um homem ali que pudesse enfrentar ele. Ou seja, o gigante ele causava com as suas palavras, ele era um homem muito forte, um homem muito poderoso, então com a sua aparência e também com suas palavras, ele todo dia ameaçava as pessoas e as pessoas tiveram medo por causa dessas ameaças. E Davi não acreditou numa única palavra que o gigante disse. Uma outra lição que eu aprendo com o problema é que por mais que o problema se apresente para você e para mim de uma forma monstruosa, por mais que o problema se apresente de uma forma gritante a ponto de que parece que não tem jeito, não tem solução, eu quero dizer para você uma coisa: Davi foi um homem que não acreditou numa única palavra que o problema estava dizendo para ele. Davi acreditou sim no Senhor, o seu Deus. Essa é uma lição que nós devemos aprender com Davi. Nós não podemos, diante das dificuldades da vida, nos parar de olhar para Deus e olhar para o gigante. Parar de prestar atenção na palavra de Deus e prestar atenção na palavra do gigante. Lembre-se que quando Eva e Adão, no jardim do Éden, estavam ouvindo a voz de Deus, eles prevaleciam na fé, na santidade e na comunhão. No dia que Eva parou para ouvir a voz do inimigo, ela caiu e levou consigo o seu marido e sua casa. Então, não pare para dar ouvido o que o mal te fala. Não pare para dar ouvido o que o inimigo te diz. Pare apenas para ouvir o que Deus te fala. A Bíblia diz que quando Davi viu aquela situação, ele teve uma reação. Ele logo se apresentou e ele era um homem franzino, fraco, de pouca estatura, não era um soldado apto, não era uma pessoa que estava preparada para aquela situação aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Davi era um homem preparado. E Davi foi e reagiu imediatamente. Esta é uma outra lição que fica para a gente. Quando os problemas surgem, nós temos que ter reações.
E você tem uma arma fundamental, querido. Você tem a palavra de Deus, você tem a oração, você tem o jejum, você tem inúmeras armas que você pode usar para reagir contra os gigantes que apareçam na sua vida. Não se proste, não se cale, não deixe que os problemas venham sucumbir e sufocar a sua vida, mas reaja. Reaja com as armas certas, reaja colocando os ensinamentos que Deus te deu, as armas que Deus te deu, o louvor, o jejum, a oração. Coloque essas armas em práticas e eu tenho certeza que você sairá vitorioso dessa guerra. E por último, eu queria falar para você que Deus que nós servimos, Davi tinha isso muito certo no seu coração. O Deus que nós servimos, Ele é muito grande. Golias era grande, Golias era forte, Golias era poderoso. Quem sabe hoje você está enfrentando um problema que é muito grande. Quem sabe hoje você está enfrentando uma luta terrível que não tem solução. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que eu sirvo e o Deus que você está ouvindo a palavra dele agora, Ele é maior que esse problema. Ele é maior que esse gigante. Acredite nisso. Deus pode todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Por isso, querido, não desista. Lembre-se desses 4 passos importantes. Nunca fuja do gigante. Nunca fuja do gigante. Nunca acredite nas ameaças e nas palavras do gigante. Reaja contra ele. E lembre-se que o teu Deus é grande, maior que qualquer gigante. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Essa será a palavra que nós estaremos compartilhando essa semana na Rede Célula de Amor e você é nosso convidado a estar conosco. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e não esqueça de dar um joinha aí, dar um likezinho pra gente aí e se inscreva no canal. É importante pra gente que você nos ajude aí se inscrevendo no canal. Deus abençoe em nome de Jesus.